Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui, mais uma semana. Já estamos a todo vapor aí no ano de 2024, caminhando dentro desse ano, e daqui a pouco vai parecer que a gente já está no meio do ano, daqui a pouco vai parecer que a gente já está no final do ano, porque a gente percebe, a gente tem aquela percepção de que parece que os dias estão, parece que acontecendo mais rápido, né? Tem gente que fala assim que, não pastor, o negócio é o seguinte, não é que os dias estão acontecendo mais rápido, que a gente tem tanta coisa para fazer, antigamente a gente tinha menos coisa para fazer, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não vê o tempo passar. Pode ser que seja uma verdade, mas pode ser que não, né? Alguns cientistas no tempo passado fizeram uma pesquisa e disseram que a rotação da Terra está um pouco mais acelerada, ou seja, de uma forma ou de outra, o tempo está se abreviando, né? Então as coisas estão acontecendo mais rápido e nós temos que estar atentos a tudo isso. Então domingo passado nós falamos sobre a conexão com Cristo e eu quero concluir essa palavra hoje pensando em conexão. O que é conectar? Conectar é ligar duas coisas, né? É uma ligação, é você pegar algo que estava separado e ligar uma coisa com a outra. Mas nós falamos que essa conexão com Deus em Cristo não é apenas uma conexão religiosa que pega aquele que estava separado de Deus e liga aquela pessoa com Deus para ela ir para o céu. É mais do que isso, é uma conexão de identificação, onde aquele que se conecta a Deus, ele é chamado a desenvolver uma conexão de vida com aquele que o salvou, de modo que aquele que foi conectado com Deus é chamado a se tornar parecido com Deus, se tornar parecido com Deus, ou seja, a conexão que nós temos com o Senhor em Cristo é uma conexão aonde Deus quer nos trazer de volta aquilo que foi perdido em função do pecado, que é a imagem e a semelhança de Deus em nós, que não é a imagem física, mas a imagem espiritual, a imagem do caráter de Deus dentro do nosso caráter. E eu quero pensar, irmãos, que muitas vezes a gente pensar em conexão, entender conexão, a gente tem que pensar na existência da vida como algo que acontece dentro de uma relação inquebrável de dependência, muitas vezes, onde a parte dependente tem que entender que a sua sobrevivência depende de estar sempre ligado com a parte maior, que é a parte da onde ela recebe a força, o recurso, a vida, para que ela possa sobreviver. Vou dar um exemplo. Uma árvore plantada no chão, temos a terra e a árvore. A árvore, ela depende da terra para sobreviver. Assim como o peixe, você vê um peixe lá nadando, ele depende da água para sobreviver. E o homem, ele depende de Deus para sobreviver. Se você tira a árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Se você tira o peixe da água, o que acontece com o peixe? Morre também. Se você tira o homem de Deus, ele morre. Resumindo, irmãos, a terra sem a árvore, ela continua sendo terra, mas a árvore sem a terra não é nada. A água sem o peixe, ela continua sendo água, mas o peixe sem a água não é nada. Deus sem o homem, ele continua sendo Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Então nós temos que entender isso. Nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente. E muitas vezes a gente trata Deus como se Deus precisasse da gente, como se buscar a Deus, estar numa igreja, ler a Bíblia, orar, fosse um favor que a gente estivesse fazendo para Deus. Não, queridos. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo um favor para nós mesmos. A nossa mente, ela foi criada para se conectar com a mente de Deus. Então quando nós estamos conectados com Deus, se movendo no espiritual, algo invisível está acontecendo na nossa vida, a gente não está vendo, mas está vendo uma transformação, está vendo um mover espiritual acontecendo dentro de nós, na nossa mente, no nosso espírito. Médicos já fizeram pesquisas em que um pavilhão de internados, ali eles não deixaram orar, e um outro pavilhão recebeu oração. E essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. O pavilhão onde as pessoas oraram pelos doentes, aqueles doentes todos começaram a se recuperar mais rápido. Começou a haver uma recuperação, começou a haver uma mudança, uma melhora no quadro clínico daquelas pessoas.
E os próprios médicos começaram a perceber que orar faz a diferença. Se médico que mexe com ciência, que estuda a ciência do corpo humano, consegue entender que orar faz a diferença, por que muitas vezes o crente não consegue entender isso? É isso que eu fico preocupado, né? Às vezes a ciência, ela consegue chegar a algumas conclusões e traz isso para nós, e às vezes a gente fica, sabe, tratando o espiritual como se fosse uma coisa sem muito valor. Estar aqui nessa noite é algo precioso para você e para mim. Estar aqui nessa noite é algo que pode mudar situações da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos aqui na presença do Deus vivo, invisível, mas vivo, invisível, mas real, invisível, mas poderoso para fazer coisas grandes ainda hoje. Ele pode fazer na minha vida e na sua, se nós permitirmos. Amém, irmãos? Então, apenas recordando um pouco do que a gente falou no domingo passado, nós falamos que conexão com Deus é algo que interfere, que se manifesta na vertical, mas que interfere na nossa horizontal. Ou seja, se temos comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela será testificada pela comunhão que nós temos com as pessoas. Se a nossa comunhão com Deus ela é boa, a comunhão com as pessoas também será boa. Se nós temos uma comunhão de amor com Deus, nós vamos ter comunhão de amor com as pessoas que nos cercam. Se nós temos paz com Deus, nós vamos ter paz com as pessoas. Amém, igreja? É isso que está lá escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em outras palavras, Deus mede o seu relacionamento com Ele pela maneira como você desenvolve o relacionamento com as pessoas. Então, se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com o meu próximo, eu vou estar bem com as pessoas que me cercam. Porque, queridos, não tem como eu ter comunhão com Deus e ter responsabilidades com Deus sem ter responsabilidade com as pessoas. Vou dar um exemplo aí. Temos a irmã Laura e o irmão Gerson. Eles são marido e mulher. O irmão Gerson tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus, muitas vezes, o Senhor vai avaliar pela maneira como ele tem a comunhão com a sua esposa. Se ele é um bom marido para a sua esposa, isso testifica que ele está tendo uma boa comunhão com o seu Deus, porque tudo que ele está vivendo nessa comunhão de cima, está se manifestando na comunhão que ele tem aqui embaixo. Então ele vai ter paciência, ele vai ser calmo, ele vai tratar a irmã Laura com carinho, porque está tendo muita comunhão com Deus. Eu estou colocando o irmão colocando o irmão aí numa situação, né, numa situação delicada, né? Mas é assim, irmãos, porque a comunhão com Deus tem que interferir na minha comunhão com os meus irmãos, amém? Com as pessoas com quem eu tenho relacionamento. Então aqui na terra, eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai, eu sou cristão, eu sou cidadão. Todas essas relações na minha vida, elas serão influenciadas pela minha relação com Deus. Ou seja, o meu temor a Deus, veja bem, o meu temor a Deus vai me levar a tratar da maneira correta cada uma dessas pessoas, porque eu temo a Deus. Se eu não temo a Deus, aqui embaixo vira uma bagunça, né? É briga, é discórdia, é eu querendo levar vantagem sobre o outro, enfim. Por quê? Porque aqui em cima não está legal. Então nós falamos um pouco sobre isso. Falamos também, irmãos, que Jesus, quando ele fala com os fariseus, né? E aí eu vou ter que ler o texto para a gente poder dar sequência. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 27. Ele fala com os escribas e com os fariseus. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos
dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então o Wander falou aqui da questão do inferno, e Jesus falou sobre isso. Jesus falou 14 vezes do inferno nos evangelhos. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis, crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos será deixada deserta. Pois eu vos digo, desde agora, que não vereis mais o Filho do Homem, bendito, até que se diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui Jesus dá uma palavra dura aos escribas e fariseus da época, que eram quem? Os doutores da lei, eram as pessoas que mais conheciam de Bíblia na época. Mas Jesus, ele fala com eles sobre uma realidade aparente, uma realidade de fachada. Jesus compara os religiosos da época como sepulcros caiados, que é aquele sepulcro que você joga cal, ele fica bonito por fora, mas dentro o que tem? Ossos de mortos, cheira mal, né? Então Jesus procura mostrar que não adianta a coisa estar bonita por fora, tem que estar bonito por dentro. Não adianta eu querer passar uma imagem de santidade, de bondade, de fidelidade, se aquilo não é real no meu coração. O que Jesus está combatendo ali, irmãos? Aquela religião de falsidade, de fingimento, onde as pessoas elas fazem aparentemente o que é certo, mas totalmente vazias de amor. Então Jesus, ele procura fazer uma conexão dos mandamentos da lei com o amor, que deve ser a motivação que está por trás de todas as ações que nós desenvolvemos para cumprir a lei. Em outras palavras, Jesus procura mostrar que, como cristão, a gente não cumpre a lei pela lei, a gente tem que cumprir a lei por amor. Amém, irmãos? Não basta você cumprir a lei pela lei, você tem que cumprir a lei por amor. O que Jesus via? Ele viu os religiosos fazendo muitas coisas, mas para se engrandecer, para se exaltar diante dos outros, para mostrar que eles eram mais espirituais. Eles estavam fazendo aquilo para vanglória própria, para sua própria autoexaltação. Eles paravam nas praças e oravam alto, para que todo mundo visse eles orar. Então, Jesus olhava para dentro do coração, e ele via que muitas vezes, aquele que não matou, tinha ódio do outro. Ele falou: o que adianta, você não matou, mas você tem ódio? No seu coração você já matou, no seu coração você já é um assassino. Ah, você não adulterou, mas eu estou vendo, no seu coração tem adultério, porque você pensa na mulher do outro, você sonha com a mulher do outro, você maquina situações na sua mente com a mulher que não é sua. Isso é adultério. Então Jesus, ele confrontou os religiosos, procurando mostrar que havia uma religiosidade por fora, que não condizia com aquilo que estava sendo vivido por dentro. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Jesus chama isso de hipocrisia. Então ele diz assim: vocês são hipócritas, porque vocês demonstram uma coisa que vocês não estão vivendo. Tipo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É aquela regra, né, que muitas pessoas talvez estejam vivendo por aí hoje. Então Jesus procura mostrar que a religião de fachada, ela não serve. Se a gente não resolver as coisas por dentro, primeiro, a gente não vai conseguir resolver as coisas por fora. Porque tudo que nós vivemos externamente deve ser fruto do que nós carregamos aonde, irmãos? No nosso coração. Como está o seu coração nessa noite? Então, Jesus eleva a gente a olhar para dentro do nosso coração. Tem mágoa, tem ressentimento, tem sentimentos errados, tem disposições erradas? Olhe para dentro de si, e comece a colocar isso diante de Deus. Não podemos querer servir a Deus com atitudes externas, se o interno não está devidamente ajustado com aquilo que Deus quer. Então Jesus procura mostrar isso.
Terceiro ponto, nós falamos também que com base nessa atitude de Jesus, Jesus falou com os religiosos para confrontar os religiosos com seus erros. E aí nós, dentro dessa atitude, que Jesus tomou de confrontar as pessoas com seus erros, nós lançamos uma pergunta, muito baseada no que está acontecendo hoje. Hoje, o mundo diz para mim e para você que amar é se calar diante do erro do outro. Amar é você ficar quieto, é você ver o erro e não falar, porque se você falar vai ter conflito, vai ter dificuldade, vai ter briga, vai ter contenda. Então, amar é respeitar o outro com a sua individualidade. E a Bíblia nos ensina que amar, na realidade, é você ter a coragem de falar com o outro sobre os seus erros, para que ele tenha a oportunidade de pensar, refletir sobre os seus caminhos errados e mudar de atitude. Então Jesus falou, sim ou não, irmãos? Ele falou, ele teve coragem de falar. Só que nós vivemos um tempo hoje em que o sistema mundano, ele quer calar a boca do cristão. Nós não podemos falar que pecado é pecado. Nós não podemos falar que existe corrupção ali. Nós não podemos falar que homossexualidade a Bíblia não aprova. Nós não podemos falar contra determinadas situações, porque a opinião pública não quer, porque o politicamente correto não quer. Só que o que nós temos que entender é que o nosso compromisso é com Deus, e não com a opinião pública, e não com o mundo, e não com a visão social, mundana, corrompida, pecaminosa que o mundo está vivendo. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, hoje, nós estamos vivendo um tempo de acovardamento, aonde está a ação educacional do mundo, ou a ação, vamos dizer assim, do mundo para mexer com a nossa mente, com a nossa maneira de pensar, é tentar nos confundir sobre como amar, como nós devemos exercitar o amor da maneira correta. Então, na visão do mundo, amar é você dizer sim para tudo, e Deus não é assim. Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos mostra que a primeira pessoa que disse não por amor foi Deus. E isso foi lá no Éden, quando Deus disse para Adão e Eva em relação ao fruto, o que ele disse? Não comerás. Não comerás. O primeiro não da Bíblia está ali, irmãos. Não comerás. E aí o que aconteceu? O homem, Eva e Adão foram enganados por Satanás, e Satanás colocou na mente de Adão e de Eva que Deus era um Deus carrasco, que Deus era um Deus que não queria que eles vivessem o melhor, e eles desconfiaram de Deus, desconfiaram da bondade de Deus, e eles começaram a descrer da palavra de Deus. E aí, à medida que você desconfia da bondade de Deus, à medida que você começa a descrer da palavra de Deus, você começa a caminhar na direção que o diabo quer, que é a desobediência. Então a desobediência veio e o homem colheu a morte, Por quê? Porque resolveu acreditar mais no diabo do que em Deus. Então, queridos, Deus ele teve coragem de dizer não, e ele continua dizendo não. Ele continua dizendo não para mentira, ele continua dizendo não para a homossexualidade, ele continua dizendo não para a prostituição, ele continua dizendo não para os vícios, ele continua dizendo não para um monte de situações. E nós precisamos entender que esse Deus que diz não, ele precisa ser respeitado e atendido, porque ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, melhor do que nós mesmos. Então, ter conexão com Cristo é você ter coragem de não se calar, é você ter coragem de falar a verdade, de anunciar às pessoas que elas precisam mudar de atitude, que elas precisam aceitar o Evangelho da salvação, que elas precisam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e aceitando a Jesus precisam se apartar do pecado, porque se não se apartar do pecado, vai para onde o diabo vai, porque o inferno não foi criado para o homem, o inferno foi criado para quem, irmãos? Para quem que Deus criou o inferno? Em Lourenço? O diabo e seus anjos.
Só que o homem vai para lá por quê? Porque prefere fazer a vontade do diabo. Então, o mesmo destino que o diabo vai ter, as pessoas que fazem a vontade do diabo terão também. E isso não é culpa de Deus. Ah, mas Deus manda as pessoas para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, irmãos. As pessoas vão porque usam seu livre-arbítrio de forma errada. Existe o céu, existe o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Só que Ele diz para você, você que escolhe para onde você quer ir. Ele coloca a salvação diante de você. Ele apresenta a salvação diante de você e diz: escolhe, meu filho morreu por você na cruz. Se você o aceitar, receberá a salvação. Mas você tem que se apartar do pecado. Você tem que viver para Cristo. Aí você vai para o céu. Ah, você não quer? Não tem problema. Só que se você não aceitar, infelizmente você vai para o inferno. Então, queridos, Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai porque ela quis acreditar que sem Jesus ela vai conseguir ir para o céu. E sem Jesus ninguém vai para o céu, né? Sem Jesus ninguém vai para o céu. Então a conexão com Deus em Cristo, ela nos traz esse entendimento. E nessa noite eu quero falar sobre o segundo ponto dessa conexão, que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. De para o irmão Lourenço ler. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha só, vou repetir. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E aqui eu parto para o segundo ponto dessa mensagem. Quem tem conexão com Cristo, traz sobre a sua vida as marcas de Cristo. Se você tem conexão com Cristo, as marcas de Cristo têm que aparecer na sua vida. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que se entregou intensamente, inteiramente a Cristo. De todos os apóstolos, ele foi o único que disse: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Em outras palavras, irmão, Jesus era tudo para Paulo. Paulo ele abandonou tudo para ter Cristo e somente Cristo como tesouro, a riqueza, o valor de toda a sua vida. Ele não era um homem pobre. Paulo era um homem que tinha uma condição financeira muito estável, porque ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele era romano. Paulo ele era um grande líder religioso do judaísmo. Ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha comando. Tudo isso, ele disse, é nada diante de ter Jesus na minha vida. Ele abriu mão de tudo isso, de poder, de autoridade, de status, de função, de cargo, para seguir a Cristo. E aqui na carta aos Gálatas, a briga, a contenda era sobre a circuncisão. Muitos cristãos estavam brigando ali sobre a ideia de que o cristão, aquele que aceitou Jesus, também devia ser circuncidado. Ou seja, o apóstolo Pedro e outros cristãos estavam ali querendo circuncidar aqueles convertidos da igreja de Gálatas. E Paulo falou: não, a circuncisão não é nada, ela faz parte da velha aliança. A marca que nós temos agora não é mais a marca física, é a marca no coração. A circuncisão que Deus fez em nós é espiritual, é uma marca que fica na nossa alma, no nosso espírito. E então ele começa a falar que a circuncisão não é mais nada, e ela não cabe mais na nova aliança. Como nós falamos no domingo passado, tem muitas coisas da velha aliança que ficaram no passado, e a circuncisão fazia parte dessas coisas. Então o apóstolo Paulo ele começou a dizer: gente, a marca agora é a fé, é a graça, né? Estamos debaixo da graça mediante a fé em Cristo Jesus, que é aquele em quem foi cumprida as promessas feitas a Abraão. Antes da lei veio Abraão, e ele se tornou aquele para quem Deus deu a promessa. Então em Cristo a promessa feita a Abraão se cumpre em nós.
Nós estamos debaixo da promessa. Então a marca que nos distingue é a fé em Cristo Jesus. E eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aí talvez você fique perguntando assim, mas pastor, quais são as marcas de Cristo? Eu divido em dois tipos de marcas, irmãos. A primeira marca que eu e você como cristãos devemos trazer na nossa vida, como pessoas conectadas com Cristo, é a marca, ou são as marcas que se referem à nossa relação diretamente com Deus. São as marcas que permeiam a nossa vida espiritual, a nossa relação espiritual com o Pai, como pessoas que têm a aprovação de Deus e a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus na sua vida aí? Amém. Então em Cristo você recebeu o quê? A aprovação de Deus e a presença de Deus. E se nós somos pessoas que temos a aprovação de Deus e a presença de Deus, a presença de Deus e a aprovação de Deus devem manifestar na nossa vida essa verdade, que deve se manifestar de que maneira? Através do amor, através da misericórdia, da graça, da fidelidade, da santidade, do perdão. Em outras palavras, se eu sou uma pessoa que estou ligado com Deus em Cristo Jesus, na minha vida não falta perdão. Amém, irmãos? Se eu estou ligado com Deus em Cristo Jesus, na minha vida tem que se manifestar o amor, a fidelidade, a lealdade nos meus relacionamentos pessoais. Como que eu posso dizer que eu estou ligado com Deus e não perdoo? Como que eu posso dizer que eu estou ligado com Deus e não ando em santidade? Não tem santidade de Deus na minha vida. Como que eu posso dizer que eu estou ligado com Deus e eu não sou fiel às pessoas que eu preciso tratar com fidelidade? Ou seja, então as marcas de Deus na minha vida, ou a marca de Cristo na minha vida, são aquelas situações que revelam as virtudes do caráter de Deus na minha vida. Então, se tem amor em Deus, irmãos, tem amor em Deus, tem fidelidade em Deus, tem integridade em Deus, então tem que ter em você também. Amém? Tem que ter em você, tem que ter em mim. E a vida de Paulo foi marcada dessa forma. E eu vejo que o amor e a compaixão, ela sempre foi uma marca muito distintiva na vida dos cristãos, na vida de Cristo e na vida de quem estava em Cristo. Então nós aprendemos a Cristo a ter compaixão, a sentir a miséria do outro, a sentir a dor do outro, e nos preocuparmos em fazermos a diferença na dor do outro, e nos preocuparmos em fazer a diferença no problema do outro. Então Jesus, ele não despedia ninguém sem antes ajudar aquela pessoa. Chegou a multidão faminta, Jesus olhou com compaixão, diz a palavra de Deus, que ele olhou com compaixão aquela multidão, e ele disse, não vamos liberar essa multidão. Ele chamou os discípulos e disse, dai-lhes vós de comer. Ah, mas a gente não tem comida. O que tem? 5 pães e 2 peixes. Ele falou, traga os 5 pães e os 2 peixes. O que ele fez? Ele multiplicou, ele saciou a fome daquela multidão com aqueles 5 pães e com aqueles 2 peixes. Mas tudo começou aonde? Na compaixão, no sentimento de olhar para aquelas pessoas e sentir a necessidade delas dentro de si mesmo e se preocupar em fazer algo por elas. Então, aquela compaixão que estava em Jesus, ela começou a entrar no coração dos discípulos. Os discípulos estavam olhando para aquela situação sem perspectiva de fazer alguma coisa, mas quando a compaixão de Jesus começou a se manifestar, começou a entrar no coração deles, e todos ali foram tomados de compaixão e começaram a servir aquelas pessoas. Aquela compaixão, ela precisa estar presente no seu coração e no meu. Quantas pessoas hoje talvez estão caídas, necessitadas, precisando de algo que Deus pode dar, mas está faltando compaixão em nós para levar a essas pessoas o que Deus quer dar a elas através da nossa vida. Porque nós estamos no mundo para isso, irmãos, para sermos braço, mão de Deus nessa terra, né? Você que está aqui hoje, você é uma extensão da obra de Jesus. Jesus diz, aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Em outras palavras, Jesus está dizendo que eu e você estamos aqui para fazer as obras que Ele fez. Se Jesus amou
cuidou, amparou o necessitado, eu e você temos que fazer o mesmo, né? E isso é fruto de compaixão. Como é que está a compaixão no seu coração? Você é aquela pessoa que quando vê alguém necessitado, você sente compaixão? Ou você trata com indiferença? Ou você olha, não, esse problema não é meu, né? Como é que está a compaixão no seu coração? Nesse mundo onde o egoísmo está muito forte, onde a insensibilidade está muito forte, como está a compaixão dentro do seu coração? Você tem conseguido sentir a dor do outro, a necessidade do outro? Você tem conseguido ser sensível para entender que a sua vida é o instrumento que Deus quer usar para abençoar alguém? Então nós precisamos sentir isso, irmãos. Quando nós recebemos aqui o Hiperdia, que são os médicos, né, que vêm para fazer aquele trabalho com as pessoas, a gente sente tantas pessoas necessitadas, e a gente fica ali tocado com a necessidade de ajudar aquelas pessoas. Então esse contato com o necessitado, ele precisa ser mais constante na nossa vida, porque se você não se relaciona com quem tem necessidade, você acaba olhando só para as suas necessidades. Sim ou não, irmãos? Se a gente não se envolve com a necessidade dos outros, a gente começa a olhar só para as nossas necessidades, e a gente começa a viver em torno das nossas necessidades, e quando a gente vê, a gente está vivendo aquela música que aquela menina cantou esses dias aí, está todo mundo comentando, né? O Evangelho de Fariseus, onde as pessoas estão orando somente por si, cuidando de si, das suas coisas, das suas necessidades, mas as crianças de Marajó ninguém está vendo, né? A gente não tem tempo para ver o outro, a gente não tem tempo para ver o sofrimento do outro, a gente não tem tempo para ajudar o outro, a gente não tem tempo para estender a mão para o outro, e isso está errado. Por quê? Porque nós somos deixados aqui não para vivermos para nós, nós somos deixados aqui para vivermos para o reino e para a glória de Deus. Então tem muita gente sofrendo, que pode ter o seu sofrimento minimizado, ou até resolvido, através da minha vida e da sua. Às vezes tem pessoas que não estão lá na ilha de Marajó, às vezes está ali na sua quadra, na sua rua, está pertinho de você, mas muitas vezes você não está vendo a necessidade daquelas pessoas. Então hoje nós precisamos trazer para nós as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo, ele atravessava, irmãos, distâncias para ajudar pessoas. Ele saía de um ponto a outro, às vezes vamos dizer assim, distâncias longínquas, para levar o Evangelho, para levar recursos, para ajudar pessoas. Houve um momento em que houve necessidade na vida dos crentes da Judéia, e Paulo precisou ir nas igrejas para angariar ofertas, e ele passou pelas igrejas da Macedônia, ele passou pela igreja de Corinto, e a igreja de Corinto estava de mão fechada, não queria contribuir. Ele falou assim: olhem para as igrejas da Macedônia, pobres, passando por tribulação, mas estão ali cooperando com a obra, enviando recursos para ajudar os necessitados. E nós, muitas vezes, às vezes pensamos somente nas nossas coisas, pensando somente naquilo que eu quero, a televisão maior, né? A geladeira melhor, o fogão melhor. Não estou dizendo que você tem que abrir mão disso, irmão. Não estou dizendo que você tem que parar de prosperar. Não estou dizendo que você tem que parar de pensar em comprar coisas melhores para você. Estou dizendo que a gente não pode viver só nesse ciclo, né? Viver pensando que a vida cristã se resume apenas no agir de Deus para nos beneficiar, para que a gente possa alcançar as coisas que a gente quer. Não é isso. A gente precisa ir além disso. Amém? A marca do cristianismo sempre foi a capacidade dos cristãos de abrirem mão, muitas vezes, das suas vontades para fazer a vontade de Deus, deixar muitas vezes suas necessidades para cuidar da necessidade de outros. Então nós precisamos fazer isso. Então a marca de Cristo que se refere ao relacionamento com Deus, uma das mais fortes é o amor e a compaixão, a santidade, né? A obediência à palavra. Essas marcas não podem faltar na sua vida e na minha.
As pessoas têm que olhar para mim e ver em mim um crente que obedece a palavra, e ver em mim um crente que leva a sério a santidade, e ver em mim um crente que ama o próximo, não só de palavra, mas de atitudes, que fazem a diferença na necessidade do próximo. Amém? Todos estão entendendo isso, irmãos? Quem está entendendo? O segundo aspecto das marcas de Cristo está relacionado com a relação que nós temos com o mundo, porque nós temos uma relação com o mundo. Paulo tinha uma relação com o mundo, e se nós amamos a Deus e fazemos a vontade de Deus num mundo que anda na contramão da vontade de Deus, como que o mundo vai reagir? O mundo vai nos perseguir, sim ou não? O mundo vai nos rejeitar, o mundo vai nos desprezar, o mundo vai nos agredir. Então a discriminação do mundo, a rejeição do mundo vai trazer marcas sobre a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo ele falava dessas marcas, nesse aspecto, ele citava que ele foi apedrejado, açoitado, preso, ferido, machucado, muitas vezes, porque a rejeição do mundo, a discriminação do mundo, o preconceito do mundo da época, fez com que as pessoas o agredissem, o ferissem, o prendessem, o apedrejassem em algum momento, e ele sentiu as marcas de todas essas situações através do sofrimento que ele passou. Então, quando ele fala de apedrejamento, ele fala de cadeia, ele fala de ser surrado, ele fala de ser açoitado, ele está falando de situações do que, irmãos? De sofrimento. Então existem as marcas de Cristo que estão relacionadas com o sofrimento que nós muitas vezes passaremos, porque estamos servindo a Cristo, porque estamos seguindo os passos de Cristo. Ou seja, se você está conectado com Cristo, fazendo a vontade de Deus, num mundo que é contra Deus, você vai sofrer. Ah, pastor, eu quero estar conectado com Cristo, mas eu não quero sofrer. Não tem como, irmão. Não tem como. Se você está seguindo a Cristo, se você está conectado com Cristo, e o mundo está contra Cristo, você vai sofrer como Cristo sofreu. Se Cristo foi perseguido, você será perseguido, você será perseguida. Se Cristo foi rejeitado, você será rejeitado. Se Cristo foi injustiçado, você também será injustiçado. Por quê? Porque as mesmas situações que alcançaram a Jesus, também alcançaram você, como marcas de que você está fazendo o que é a vontade de Deus, no mundo que não está fazendo a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus num ambiente onde as pessoas estão contrárias a Deus, vai levar você a sofrer. Você vai passar por sofrimento, Só que você tem que agradecer a Deus por entender que você está sofrendo, e esse sofrimento testifica que você está ligado com Ele. Então, o crente que está ligado com Deus em Cristo, ele não fica triste por causa do sofrimento, ele não fica triste porque ele está sofrendo, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Primeiro, ele entende que ele está sendo aprovado por Deus. Ele está sendo reprovado pelos homens, mas ele está sendo aprovado por Deus. Eu pergunto para você, o que é melhor, ser aprovado pelos homens ou ser aprovado por Deus? Quem quer ser aprovado por Deus? Amém. Eu prefiro ser reprovado aqui por um monte de gente, mas ser aprovado lá no céu. E às vezes, para você ser aprovado lá, alguém vai te reprovar aqui, e você vai ter que passar por isso. O nosso problema é quando a gente quer fazer a vontade das pessoas, a gente quer agradar as pessoas, não se preocupando se nós estamos desagradando a Deus. Então, primeiro, o crente ele sofre e não desanima porque está sofrendo. Por quê? Porque ele olha para aquele sofrimento e ele fala: não, estou sofrendo, está difícil, mas Deus está me aprovando, então vamos em frente. A aprovação de Deus na minha vida é mais importante, então vamos em frente, vou me motivar porque Deus está me aprovando. Segundo, irmãos, o crente não desanima porque ele entende que o sofrimento é um instrumento de Deus para aperfeiçoar a sua vida. O sofrimento é um instrumento de Deus para aperfeiçoar você, para melhorar a sua vida, porque, irmãos, sem sofrimento muitas vezes não há aperfeiçoamento. Se você às vezes vê uma pessoa que está passando por um tipo de sofrimento,
cristã ou cristão, e está firme ali, está em paz, passando pelo sofrimento, está firme, está estável. Aí você vai olhar no histórico dessa pessoa, você vai ver que ela está estável hoje, porque lá atrás ela já passou por vários tipos de sofrimento, e hoje ela recebeu força de Deus para permanecer firme, mas através dos sofrimentos que ela já passou. Agora, uma pessoa que não passou por sofrimentos, qualquer sofrimentozinho abala ela, sim ou não? Uma pessoa que não é experimentada no sofrimento, vê um sofrimento desse tamanho, desestrutura a pessoa completamente. Agora, uma pessoa que passou por vários tipos, de sofrimento, é mais um sofrimento que eu vou ter que passar? Vamos passar. Ela tira de letra, né, irmã Laura? Eu falo irmã Laura porque a irmã Laura já passou muitas coisas, a gente sabe, o irmão Gerson também. Então as pessoas de mais idade, Mandiva, já passou por várias situações de sofrimento. Então vem uma situação de sofrimento, encara, é mais uma. Deus já me ajudou no passado, vai me ajudar hoje, eu vou vencer de novo. Amém? Não é assim que a gente pensa? Agora, uma pessoa que não está acostumada a sofrer, vem o sofrimento, ela baqueia, desanima, descabela, desespera. Por quê? Porque não está acostumada a sofrer. E essa história de que crente não sofre é mentira. Crente sofre, passa por luta, passa por sofrimento, passa por situações que muitas vezes, humanamente falando, ou pela lógica da razão ou da justiça, não deveria passar, mas passa. Por quê? Porque muitas vezes Deus está permitindo para aperfeiçoar aquela pessoa. Então eu digo assim, o sistema de Deus para aperfeiçoar você e a mim é o sistema da prova com aprovação, é o processo da prova e da aprovação. Em outras palavras, você tem que passar pela prova para depois ser aprovado. Então, vou usar o exemplo aqui que eu já usei uma vez, que é o exemplo do carro. Quando você vai projetar um carro, esse carro ele não sai de um dia para o outro. Um carro, às vezes, para ele ser lançado no mercado, ele demora 4, 5, tem carro que demora 10 anos, e tem carro que é feito o projeto e nunca é lançado. Mas, dependendo do carro, em média 5 anos, de 4 a 5 anos. Porque quando a pessoa projeta um carro, ela pensa no design do carro, na aerodinâmica do carro, e aquele carro, para ele ser lançado, ele tem que ser testado. Tem que se testar a aerodinâmica dele, para ver como ele vai se comportar nas curvas. Tem que testar o motor dele, para ver quantas horas aquele motor aguenta trabalhando sem parar. Aí o projetista pensa no estofamento do carro, na pintura do carro, no design do carro, na suspensão do carro. Então aquela suspensão do carro, principalmente se for um carro utilitário, que é aquele carro para serviço, eles vão testar aquela suspensão em vários terrenos. Terreno plano, terreno acidentado, na lama, vai passar aquela suspensão em vários terrenos para ver quanto tempo aquela suspensão aguenta, Então o carro, ele vai sendo testado, porque, irmãos, existe uma máxima que diz o seguinte: aquilo ou aquele que não for provado, não merece ser honrado. Quem quer honra? Quem quer ser honrado? Primeiro vai ser provado. Então o carro, para ele receber a honra de ser lançado, primeiro ele tem que ser testado. Então testa-se toda a suspensão do carro, testa-se o motor do carro, coloca-se peso, coloca-se pressão sobre o carro passa por um sofrimento, é colocado sobre ele pressão, é colocado sobre ele peso, é colocado sobre ele provas, para ver se as peças vão estragar, porque um carro precisa passar por revisão. E como é que você vai saber com 100 mil quilômetros que peças vão ser trocadas? Então, tudo isso os projetistas sabem. Por quê? Porque testa o carro, vai testando o carro, aí vai sabendo com que peças vão estragando primeiro, aonde aquele carro é frágil, aonde ele é mais forte, e assim por diante. Com você é a mesma coisa. Às vezes você fala, eu quero ser honrado. Deus fala, calma, estou testando ainda. Estou testando a sua fé, estou testando a sua paciência, estou testando a sua tolerância,
eu estou testando a sua perseverança, eu estou te testando ainda, calma, a tua honra vai vir, mas eu ainda estou te provando. Às vezes você está sendo provado e não sabe disso, amém, igreja? Tem pessoas aqui que Deus está provando a fé, tem pessoas aqui que Deus está provando a tolerância, tem outros aqui que Deus está provando a paciência, tem outros aqui que Deus está provando a capacidade de esperar o cumprimento da promessa. Tem gente que Deus está provando no amor. Que amor? O amor sacrificial, que é aquele amor onde você sofre com os erros da pessoa que você ama sem abandonar aquela pessoa. Estou sofrendo, mas não vou te abandonar, né? Tem gente que está sendo provada nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente casa com alguém, a gente acha, no início de tudo, é tudo bonito, mas depois as pessoas vão se conhecer e vão descobrir que tem defeitos, que tem falhas, que tem imperfeições. E quando esses defeitos aparecem, essas imperfeições aparecem, elas fazem a gente sofrer. E aí a gente é provado. Sim ou não, irmãos? Quem é casado aí? Estou falando a verdade ou estou mentindo? Ninguém tem coragem de falar nada agora, né? Mas, irmãos, é assim que é a vida. Ninguém casou com ninguém perfeito. Todos nós somos imperfeitos, mas é aí que Deus prova a capacidade de amar. A minha pergunta para você hoje é: onde Deus está te provando? Qual é a área da tua vida que Deus está provando você? Então, se você está conectado com Cristo, você não vai fugir da prova, você vai passar pela prova, porque por trás da tua prova tem honra. Por trás da tua prova tem honra de Deus para a tua vida. Jesus foi provado na cruz. Jesus foi provado em relação ao propósito de morrer numa cruz, mas ele não fugiu da cruz, ele caminhou em direção à cruz. O que eu quero dizer para você? Você tem uma cruz, você não pode fugir dela. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se e tome o quê? A sua cruz. Se ele diz que tem a sua cruz, quer dizer que você tem uma cruz. Eu tenho uma. Jesus carregou a dele, e você tem que carregar a sua. Pastor, não dá para colocar rodinha? Tem gente que quer colocar uma rodinha na cruz, né? Irmão, não tem. Às vezes você tem que carregar a cruz do jeito que a cruz é, né? Pesada, grande, mas é na cruz que Deus mata a obra do pecado, e é ali que Ele dá vitória ao homem espiritual, à mulher espiritual que você é. É na cruz que o pecado é crucificado, é na cruz, irmãos, que a carne morre, é na cruz, irmãos, que todo o nosso eu carnal, ele é crucificado, para que o nosso eu espiritual seja exaltado. Então nós temos uma cruz que representa a morte da nossa carne, né? Para onde nós temos que caminhar? Em direção à morte da nossa carne. Então, se você está em Cristo, todos os dias você é chamado a morrer um pouquinho para a carne, para viver mais para o Espírito, para viver mais para Deus. E hoje nós falamos de manhã sobre o sentimento, como que o sentimento muitas vezes é um problema para nós vivermos a fé. Porque nós vemos um tempo onde as pessoas pensam assim: eu tenho que sentir vontade de estar na igreja. E não é assim, irmão. Você tem que estar na igreja sem você sentir. Porque se você se acostumar a fazer as coisas só por sentimento, quando você não sentir, você não faz. E o chamado de Deus para você é para você viver pela fé e não pelo que você sente. Quando Moisés foi chamado, ele não sentiu vontade de atender o chamado. O que Deus falou para ele? Ah, você não está sentindo? Então pode ficar aí. Foi isso que Deus falou para Moisés, irmãos? Deus falou: você vai mesmo não sentindo, mesmo não querendo, né? Porque eu te chamei. O que importa é a minha vontade e não a sua. Você entende isso, irmão? Que muitas vezes Deus te confronta com a questão de que a vontade dele precisa ser feita a contragosto da sua vontade. Às vezes
você não gostaria de fazer, Deus fala, você tem que fazer. Quantos já foram confrontados com essa situação? De fazer muitas vezes não querendo fazer? Levanta a mão aí. Eu já, várias vezes. Só que eu abri mão do que eu queria para fazer o que Deus queria. O que aconteceu? No momento que eu comecei a fazer o que Deus queria, o sentimento de querer fazer o que Deus queria veio. Então primeiro eu tive que fazer, para sentir depois. Então tem muita gente que está escravo do seu sentimento. Eu sinto que eu não quero ir, senti uma dor de cabeça, não vou. Meu marido me irritou antes do culto, não vou na igreja. O meu filho teve uma dorzinha de barriga, não vou. Aí a pessoa, muito facilmente, ela se deixa dominar pelas circunstâncias. Ou seja, a pessoa que vive assim, ela é dominada pelas circunstâncias negativas que acontecem na sua vida. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós somos chamados para ir além disso. Eu estava vendo um testemunho, hoje à tarde, contado pelo pastor Josué Brandão. Ele foi pregar numa igreja na Amazônia, e chegando lá, ele ficou chocado, porque o missionário estava lá, conduzindo o trabalho, conduzindo a igreja, e ele descobriu que, acho que naquela semana que ele foi ali para pregar, o missionário estava no barco, e ele tinha um filhinho, não sei se de 3, 4 anos, e um jacaré de papo amarelo saiu por cima do barco, abocanhou o filho dele e comeu. Quem tem criança pequena aí? Imagina você nessa situação. Você está no barco, de repente de dentro do barco sai um jacaré de papo amarelo, abocanha a sua filhinha, o seu filhinho, e você fica sem aquela criança. E aquele missionário, ele se revoltou com Deus? Não. Com toda a dor do mundo, ele continuou lá, servindo a Deus. O pastor conta que ele chegou lá, a congregação estava em pranto. E quando ele descobriu isso, ele teve que chorar também. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou chorar junto. Mas o missionário não desistiu de servir a Deus, de estar com Deus, apesar daquela dor, de perder o seu filho de uma maneira tão trágica. E tem gente aqui muitas vezes que acontece uma coisinha boba e não quer servir a Deus, não quer estar na igreja, não quer vir no culto, né? Aconteceu uma coisinha insignificante, muitas vezes é motivo para a gente desistir. E às vezes tem gente pagando um preço lá fora, ou até perto de nós mesmos, para servir a Deus, perdendo coisas, perdendo aquilo que realmente tem muito valor, e não sai da presença de Deus, e não desiste de estar com Deus, e não se revolta contra Deus. Você consegue entender essa situação? E isso tem que chocar o nosso coração, irmãos, porque se nós formos avaliar muitas vezes a nossa vida, comparando com a vida desse homem que perdeu esse filho, se nós formos ser sinceros conosco, nós vamos reconhecer que nós somos muito egoístas, que nós ainda precisamos desenvolver muito mais do amor de Deus dentro do nosso coração. A conexão com Cristo não é só para te dar prosperidade, bênção, encher o teu bolso de dinheiro. A gente gosta desse cristianismo que prega assim: venha para Jesus e fique rico, venha para Jesus e os seus problemas vão se acabar, você vai ter dinheiro, você vai ter carro novo, casa nova. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: evangelho de verdade não é casa nova, carro novo, dinheiro no bolso. Evangelho de verdade é vida nova com Deus, é a capacidade muitas vezes de passar por perdas e não desistir de Deus, e permanecer firme crendo que a salvação é o nosso maior bem. Então tem gente que perdeu coisas que você não perdeu, então você precisa agradecer, sim ou não? Quem é pai e tem os seus filhos aí bem, com saúde aí? Levanta a mão. Agradeça. Agradeça. Seja mais grato a Deus. Seja grato porque você num domingo à noite você pode estar numa igreja, podendo cultuar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, porque tem gente que não tem essa condição.
Tem gente que não pode estar aqui, gostaria de estar aqui hoje, mas não pode. Mas você pode. Então, não reclame, né? A prova vem para todo mundo, a diferença é como cada um passa por ela. Quando Paulo e Silas foram presos, lá em Atos 16, e amarrados dentro de uma cadeia romana, estavam na prova. Mas sabe o que eles fizeram na prova? Oraram e louvaram ao Senhor à meia-noite. Eles não passaram pela prova murmurando, reclamando, eles passaram pela prova orando e buscando a Deus. O que aconteceu? Deus desceu naquele lugar e manifestou a presença dele aqui. Então eu quero dizer para você, querido, Deus é Deus para descer na tua prova, mas você tem que passar pela prova do jeito certo, amém? Glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Está doendo, mas Deus seja louvado. Perdi, mas Deus seja engrandecido. Não está bom como eu queria, mas glorificado seja o nome de Jesus, amém, igreja? Às vezes nós temos que entender que o crente, ele não foi chamado apenas para prosperar em Cristo, mas para sofrer por amor a Cristo. O problema muitas vezes é que nós só queremos prosperar por amor a Cristo e não queremos sofrer por amor a Cristo. Então nós temos que entender que o verdadeiro evangelho é aquele que nos mostra as duas faces: a face da prosperidade, a face do sofrimento, e a certeza de que tanto na prosperidade ou no sofrimento Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco. Ele vai fazer a diferença na nossa vida. Então, se você traz a marca de Jesus na sua vida, sofrimento não é problema para você. Amém? Fala para o seu irmão: em Cristo você pode sofrer. Você pode. Pode. Não estou dizendo que você vai sofrer, tá, irmão? Não estou profetizando sofrimento na tua vida. Estou dizendo que você pode, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu sei estar contente em toda situação, sei ter abundância como padecer necessidade, sei o que é ter fartura como também é ter fome, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele estava dizendo? Eu sei ter abundância, eu sei passar pela situação de prosperidade e bênção, mas também sei o que é ter fome e passar necessidade. Mas o que importa não é se eu estou passando necessidade ou se eu estou na prosperidade. O que importa é que Cristo me fortalece. O que importa nessa noite aqui é que Cristo fortalece você. É que Cristo está te fortalecendo em toda e qualquer situação. É isso que faz a diferença. Se temos a marca de Cristo na nossa vida, deixa eu ver mais aqui para eu também não esquecer de falar. Nós somos guiados por uma visão de consagração a Deus, irmãos, para termos mais de Deus e fazermos mais por Deus. Quem quer ter mais de Deus e fazer mais por Deus? Então você tem que se consagrar mais. É na proporção, irmãos. Quanto mais você se doa a Deus, mais você recebe de Deus. Então, se nós queremos ter as marcas de Cristo, uma marca que era indiscutível na vida de Jesus era a consagração a Deus. Jesus, ele acordava de manhã cedinho, de madrugada. O que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Orar. Ele não saía curando enfermos, ressuscitando morto, fazendo o paralítico andar, sem antes buscar a Deus. Ele passava horas em oração, ele passava horas na presença do Pai, pedindo ao Pai fortalecimento, renovo, poder, para que ele pudesse sair e fazer mais por Deus. Ou seja, na hora que ele estava orando, ele dizia: eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, Pai, eu quero mais de Ti. E quando ele saía para fazer mais por Deus. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu faço por Deus, mais eu faço pela obra de Deus. Então Jesus, ele não tinha, irmãos, preguiça de orar, ele não tinha preguiça para buscar a Deus, para estar na presença do Pai. Quando ele teve que ir para a cruz, ele ficou uma noite inteirinha em oração para vencer o Getsemane, né? A disposição da carne de não querer ir para a cruz, mas ele subjugou a carne em oração. Ele venceu a sua carne orando, e ele mostrou aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em outras palavras, se Jesus orava, mesmo sendo filho de Deus, eu e você, o que você acha, irmão? Tem que orar ou não? Se
Jesus precisava orar, eu e você precisamos orar? Então nós temos que ter isso no nosso coração. Se você quer mais de Deus, você precisa dar mais de você para Deus. Eu fico pensando na terça-feira, quando eu venho orar aqui, porque é um compromisso. Como eu disse para os irmãos, a gente não faz as coisas por sentimento, a gente faz por compromisso. Porque muitas vezes vir para a igreja sozinho, orar, eu confesso para os irmãos, não dá vontade, mas eu venço o meu sentimento para fazer com que o compromisso seja exaltado. Aí eu venho aqui e oro aqui 30, 40 minutos por toda a igreja. Às vezes eu venho sozinho, às vezes eu venho com a minha esposa. Na maioria das vezes a minha esposa vem comigo, mas às vezes eu venho só. Às vezes vem um irmão, vem outro. Mas, irmãos, se nós não fizermos isso, não tem força de Deus, não tem vigor de Deus, não tem renovo de Deus, né? Mas tem que pagar o preço. Todos nós temos que pagar um preço para termos mais de Deus e fazermos mais para Deus. Mas em último lugar, irmãos, para fechar essa palavra, se queremos viver e ter conexão com Cristo, essa conexão vai nos levar ao propósito de levar salvação aos perdidos, mediante a pregação da graça. Jesus, ele veio para anunciar salvação a quem estava perdido, amém? Quem aqui foi salvo pela graça? Um dia alguém pregou para você, um dia a mensagem chegou no teu coração, um dia você teve que dizer sim para Jesus. Sim, eu entendi a salvação pela graça. Porque a maioria das pessoas pensa que salvação é pelas obras, boas obras. Eu vou praticar boas obras, e aí, se eu praticar mais coisas boas do que coisas ruins, eu vou ser salvo. Mentira! Porque salvação não é mérito, né? Fazer coisas boas é obrigação de todo ser humano. Deus te fez para fazer coisas ruins? Deus te fez para fazer coisas boas. Quando você é honesto, quando você é justo, quando você é caridoso, quando você faz boas obras, você está fazendo a sua obrigação. Só que isso não paga os seus pecados. Você pode fazer um caminhão de boas obras e continuar pecador. É isso que as pessoas não entendem. Mas eu estou fazendo isso, mas o fulano fez aquilo, fez um caminhão, mas não, boas obras não apagam pecado. Esse que é o problema. O problema é o pecado. O problema é o pecado. Só existe uma coisa que apaga e tira e remove o pecado da vida do ser humano. O que é, irmãos? O sangue de Jesus. Só o sangue, irmãos. E quando é que o sangue de Jesus faz isso na minha vida? Quando eu aceito a Jesus. Quando eu reconheço que lá na cruz, quando os braços dele foram esticados ali, ele foi perfurado nas mãos e nos pés, ele ficou pendurado ali, aquele sangue que foi derramado, ele foi derramado para o perdão dos meus pecados. Então essa mensagem de salvação, ela tem que ser pregada, porque tem muita gente lá fora vivendo no engano religioso, enganados, vivendo em função de rituais, vivendo em função de penitências, vivendo em função de achar que boas obras salvam. Tudo isso é engano, né? Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando é que a gente é liberto do engano? Quando a verdade entra. A verdade de que Cristo morreu por mim, e eu preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Lá em Marcos 16, 18 diz: aquele que crer e for batizado, será o quê? Será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, eu preciso crer. E o primeiro ato de obediência é o batismo, que fecha, né, a minha salvação. Primeiro ato de obediência, né, porque fé é obedecer. Se eu creio na palavra, eu obedeço e cumpro. Só teve alguns casos, acho que um caso na Bíblia, em que a pessoa aceitou Jesus e não batizou. Foi de quem, irmãos? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. O ladrão da cruz. Pô, não tinha como ele descer da cruz. Não tinha como, ele estava lá, não tinha jeito. Ele estava lá.
mas ele aceitou Jesus ali. Ele olhou para Jesus, ele era um ladrão. Então a história daquele ladrão nos revela claramente que salvação não é por mérito, é por graça, porque o homem ele era um ladrão, malfeitor, só fez coisa errada na vida. Só que no final da vida, na hora da linha divisória da morte e da vida, ele olhou para o Salvador e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele se arrependeu dos seus pecados. Pastor, como é que o senhor disse que ele se arrependeu? É só você ler o texto, porque tinha um outro ladrão lá. O outro ladrão disse: Senhor, se o senhor é Jesus mesmo, o Filho de Deus, sai dessa cruz e tira a gente da cruz. O que o outro ladrão queria, irmãos? Sair da cruz. Ele só queria sair da cruz, né, Lourenço? Me tira dessa, Jesus, né? Ele não estava preocupado com a salvação da alma dele. Ele queria sair daquela cruz para voltar à sua vida antiga. E tem muita gente que busca Jesus desse jeito: Jesus, me tira dessa cruz, me tira desse problema, mas ele não quer mudança, não quer transformação, não está preocupado com a salvação. Ele quer que Jesus resolva o problema dele de momento. Só que o outro ladrão olhou para aquele ladrão e disse: você não teme a Deus estando na mesma condição? Ele não fez mal algum, porém nós, o que ele diz? Os nossos feitos nos colocaram aqui. Ou seja, ele confessou que ele era um malfeitor, ele reconheceu o seu pecado, e como pecador ele se arrependeu, e naquele momento ele reconheceu Jesus como Senhor que trazia a salvação. Então aquele homem recebeu salvação ali e partiu dali salvo, né? Então nós precisamos anunciar essa mensagem, irmãos. Quantas pessoas da sua família sabem que Jesus salva? Vamos começar dentro da nossa casa. Quantas pessoas no seu círculo familiar sabem que Jesus Cristo salva? Quantos vizinhos que moram perto de você sabem que Jesus Cristo salva? Então nós precisamos dizer ao mundo que Jesus Cristo salva. Eu lembro de uma tia da minha esposa, eu acho que o apelido dela era Tia Paraguaia, era assim que ela era chamada? Acho que era parente da Diva, né? Eu era membro da Segunda Igreja Batista ainda nessa época, e essa senhora ela era muito católica, e ela ficou mal, doente, e aí todo mundo falava: vai fazer uma visita para ela. Aí na data que era para fazer uma visita para ela, para falar para ela do Evangelho de Cristo, ela foi para o CTI. Ela foi parar no hospital e já era muito idosa. Aí eu falei: Ih, Jesus, e agora? Né? Lá no CTI não dá para ir. Aí o que aconteceu? Eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. Se é para me pregar para ela, o Senhor vai dar um jeito. Se não for, aí é contigo. A mulher saiu do CTI, irmãos. Ela estava no CTI, mal, pá, tiraram ela do CTI, ela voltou para casa. E aí eu fui lá na casa dela. Ela estava deitada assim numa caminha. Aí tinha um monte de quadros assim, de imagens assim. Aí eu falei para ela: olha, a senhora consegue me ouvir bem, entender bem? Consigo. Falei: olha, nada disso aqui vai te resolver o seu problema. Adoração a nenhuma dessas imagens aqui vai resolver. Só Jesus pode te dar a salvação. E na época as pessoas achavam que ela não ia aceitar Jesus, porque uma pessoa idosa que viveu a vida inteira dentro de uma fé, que era a fé católica, aí você chega e mostra para ela uma outra realidade, queridos, é só se for Deus mesmo. Mas eu falei: eu vou fazer minha parte. Se ela disser não, eu estou tranquilo, né? Aí eu fui lá, aí eu li para ela Romanos 10, 17, que diz assim: se em teu coração creres que Jesus ressuscitou e com tua boca confessares que Ele é o Senhor, serás salvo. Eu vou até ler aqui, porque vai que eu estou falando errado aqui, né? Romanos 10, 9.
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu disse então é o seguinte: se a senhora crê de coração, porque tem que crer de coração, a senhora confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Porque nenhuma dessas imagens aqui, que estão nessas imagens, morreu pela senhora. Quem morreu pela senhora foi Jesus. Só o sangue dele perdoa pecados. E a senhora tem que abrir mão de crer nisso. Primeiro, a senhora tem que aceitar, quebrar no seu coração, romper a sua fé nessas imagens. Começa por aí. E segundo, a senhora tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, tinha tudo para ela dizer não para mim. Sabe o que ela olhou para mim e falou assim: eu quero Jesus. Aí sabe como vem aquela incredulidade humana ainda? Falou, mas a senhora entendeu que a senhora tem que romper e tal, e é só Jesus? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ela aceitou a Jesus de coração. Irmãos, ela aceitou Jesus naquela noite. No dia seguinte Deus levou ela. Vocês conseguem entender essa situação? Então, quando Deus tem planos na vida de uma pessoa, Ele tem, e Ele faz, né? E Ele quer usar você, Ele quer usar a mim. Nessa época eu nem pastor era, tá? Eu não era pastor, mas eu pude ser um evangelista que foi lá e levou Jesus para aquela pessoa. Por que eu disse isso? Porque Deus pode fazer o mesmo com você. Você não precisa ser um pastor para pregar o evangelho. Você não precisa ter um cargo, um título. Você só precisa ter amor pelas almas perdidas. Amém, igreja? Só precisa ter amor pelas almas perdidas. Se você realmente crê que só há salvação em Jesus, você vai se preocupar em levar isso para os outros. Primeiro, para as pessoas da sua própria família, para as pessoas da sua própria casa, né? Por quê? Porque essas pessoas são as que você mais ama. Então, quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu comecei a pregar para todo mundo. Minha sogra, meu sogro que faleceu, e chegava da igreja, gente, vamos sentar aqui, e começava a pregar. Por quê? Porque eu queria a salvação deles. Então, queridos, todos nós precisamos fazer isso, e todos nós podemos fazer isso. Isso tem que ser uma marca na nossa vida, né? Nós somos deixados no mundo não só para viver a salvação, mas para levar salvação a quem não tem salvação. Amém, igreja? Quem entendeu essa mensagem? Fique em pé então nesse momento. Enquanto a Nicole toca